Fala jogadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luiz Moreira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante que tem a ver aí com design de jogos, com gamificação e com a vida em geral, né? Que é jogos finitos e jogos infinitos. Quem fala desse assunto é um escritor chamado James Carse. Ele tem um livro chamado Finite and Infinite Games, que infelizmente não tem tradução, mas é um livro aí com um título bastante sugestivo. E nesse livro ele procura abordar o que é um jogo finito e um jogo infinito e como se comportam os jogadores de um jogo finito e de um jogo infinito. Naturalmente ele não fica preso aos jogos lúdicos, por assim se dizer, mas ele faz analogias com várias situações da nossa vida, vários contextos distintos, onde pode se enxergar pela ótica de quem tem um mindset de jogo finito e um mindset de jogo infinito. Sem mais enrolações, vamos lá. O que é um jogo finito e um jogo infinito, afinal de contas? Vou começar pelo jogo finito, que é mais fácil, tem uma porrada de exemplo aí pra gente discutir. O jogo finito é aquele que, naturalmente, ele tem um prazo para acabar, seja ele de tempo ou uma condição de vitória ou de derrota para que ele seja encerrado. Todos os jogadores concordam com esses termos, todos os jogadores estão ali dentro para ganhar, todos os jogadores participam desse jogo e reconhecem quando ele acaba. Então existe uma condição de vitória, quando ela é atingida, os jogadores entram num consenso de que realmente acabou e tal jogador ou tal equipe foi a vencedora. Exemplos de jogos finitos: qualquer esporte e a maioria dos jogos que a gente conhece. Por quê? Eles têm regras bem definidas, os jogadores entram para ganhar e existe ali um combinado, uma condição de vitória onde, quando ela é atingida, todo mundo sabe quem ganhou e todo mundo sabe quem perdeu, tá? É muito legal você observar como funciona a cabeça de um jogador de jogo finito. Porque o jogador de jogo finito, ele está preocupado sempre com o quê? Ganhar o próximo jogo. Então ele sempre se prepara, sempre bola estratégias, treina e analisa os oponentes de modo a ganhar o próximo jogo. Ele vive em função do próximo jogo. Ele está sempre nessa pegada de disputa, ele está sempre nessa pegada de como é que eu me supero, como é que eu supero os outros, como é que eu me mantenho no topo, né? Como é que eu me mantenho invicto, ou como é que eu me mantenho sempre ali entre os melhores. Então existe sempre essa preocupação quando você joga um jogo finito, que é vencer, que é triunfar. Um jogo infinito, por sua vez, ele é um tantinho diferente. Por quê? Se ele é infinito, ele não acaba nunca. Na verdade, o jogo infinito ele tá lá e quem quiser entrar e participar dele é bem-vindo. O jogo infinito ele só acaba para um jogador se aquele jogador ficar sem recursos para continuar o jogo ou se ele morrer. Exemplos de jogos infinitos são menos, tá? São um pouco mais difíceis de achar, mas tem dois aqui que são bem interessantes. Primeiro deles, talvez você já tenha ouvido falar de um RPG online chamado World of Warcraft, da Blizzard, né? É um exemplo aí de MMO, né? Como é que é a porra da sigla mesmo? Massive Multiplayer Online RPG. Oh, chique! É um RPG online onde muitos e muitos jogadores jogam. O que acontece? Não existe uma condição de vitória para o World of Warcraft. Você não ganha o jogo. Você chega até o final de uma etapa do jogo, você cumpre as missões do jogo, mas o jogo não acaba, ele continua existindo, você continua fazendo as coisas no jogo. No jogo existem duas facções, que são rivais. Não existe uma condição de vitória, quem ganhou. Não existe um término definitivo do jogo. O jogo ele continua rolando. Então as batalhas são episódios de jogos finitos dentro de um grande jogo infinito. Olha que coisa de louco. O jogo infinito, ele não tem uma condição de vitória, ele não tem um prazo para acabar, ele continua acontecendo. Então, para o jogador infinito, para o cara que tem a mentalidade de jogador infinito, o objetivo dele é se manter no jogo, é se manter jogando. Ele foca em sustentabilidade, ele foca em jogar por mais tempo, ele foca em tornar o jogo uma experiência mais agradável para todo mundo. O objetivo do jogador infinito é a perpetuidade do jogo.
Olha que diferente. Enquanto o jogador finito quer mais é que o jogo acabe e ele ganha, o jogador infinito trabalha para que o jogo não acabe, para que o jogo continue existindo e para que mais pessoas entrem e participem do jogo para ele se tornar ainda mais interessante. O jogador infinito, ele sabe que não existe aliado ou inimigo. Uma hora você é aliado, uma hora você é inimigo, cara. Então não adianta você declarar um lado definitivo, né, com alguém ou com alguma coisa. Pode ser que esses lados mudem. No World of Warcraft, claro, você tem as facções, até dá pra mudar de lado se você criar um outro personagem. Mas com um personagem que você joga, você fica ali restrito a um dos lados que você escolheu. Mas tem um outro jogo muito interessante que também é infinito, tem a característica de jogo infinito chamado Vida. Nossa vida é um jogo infinito. Ela só acaba pra gente quando a gente fica sem recursos ou morre. O que é o sem recursos? Nesse caso, um recurso de saúde, de energia, né? Por algum motivo a gente é retirado do jogo. Ou quando o nosso tempo acaba mesmo, né? Mas a vida, se a gente for parar pra pensar, ela é um jogo infinito que tem episódios de jogos finitos dentro dela. Que são o quê? As disputas que a gente inventa, né, ao longo da vida, que a gente tem que ser melhor que não sei quem, a gente tem que se destacar não sei aonde, e é vestibular, e é entrevista de emprego, são episódios de jogo finito. Vestibular, ele é um jogo finito, existe uma condição de vitória, você sabe quem ganhou e você sabe quem não ganhou. Entrevista de emprego, processo seletivo, a mesma coisa, são episódios de jogos finitos. Ah, eu trabalho numa empresa e uma outra pessoa trabalha numa empresa concorrente. Episódios de jogos finitos dentro de um jogo infinito. A vida ela continua acontecendo, uma hora talvez você esteja de um lado, você esteja do outro, uma hora você ama alguém, outra hora você odeia aquela pessoa, e assim o jogo segue, independente do que você faça. Então ou você pensa a longo prazo, como é que eu me mantenho no jogo pelo maior tempo possível, como é que eu torno esse jogo mais agradável para todo mundo, ou a tendência é que o jogo vá se deteriorando, tanto para você como para as outras pessoas. Então você, como um jogador infinito da vida, pense nisso. Como é que você pode tornar a sua vida e a dos outros um lugar... Como é que você pode tornar esse troço chamado vida, né, esse jogo infinito chamado vida, um lugar mais legal para todo mundo, né? Garantir a perpetuidade desse jogo para todo mundo. Um cara que falou desse negócio de jogo finito e jogo infinito é o Simon Sinek. Procurem esse cara, ele fala umas coisas muito legais. Eu gosto muito do jeito como ele pensa e estrutura as coisas. Ele é um psicólogo, ele fala muito sobre liderança e ele falou que achou muito interessante ver esse comportamento de jogo finito e infinito em duas empresas que ele visitou, chamadas Apple e Microsoft. Acho que vocês conhecem as duas, né? A Microsoft, ele identificou um mindset de jogo finito neles. Por quê? Segundo ele, a maior parte do tempo eles passavam discutindo como vencer a Apple, como triunfar sobre a Apple e outras fabricantes de eletrônicos. Ao passo que, quando ele conversou ou quando ele viu executivos da Apple trabalhando lá dentro, ele disse que a maior parte do tempo, ou quase todo ele praticamente, eles estavam discutindo como transformar a educação, como criar facilidades para a vida das pessoas, como facilitar o acesso à informação e tornar o uso dos dispositivos eletrônicos uma experiência mais agradável. Microsoft preocupada no curto prazo, como é que a gente cria um dispositivo melhor e vende mais no próximo lançamento. Apple preocupada com como é que a gente transforma o mundo e a vida das pessoas por meio do nosso trabalho. Mentalidade finita versus mentalidade infinita. E aí eu te pergunto, em qual dessas duas mentalidades você está hoje? Você está jogando um jogo finito, preocupado com o próximo combate, tentando vencer alguém ou alguma coisa como se sua vida dependesse disso? Ou você está num jogo infinito? Você já sacou que a vida é feita de episódios e o melhor que você pode fazer é tornar esse caminho, essa jornada mais agradável para você e para todo mundo que convive com você. Como é que você pode tornar a sua vida um jogo mais infinito? Ou o que você está tendo de comportamento de jogo finito que pode estar te prejudicando? Pensa sobre isso. E se você quiser ver mais vídeos sobre gamificação, sobre coaching e outros vários assuntos, é só me acompanhar aí na minha página, no meu canal ou de outras formas, tá certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.